Olá pessoal, sou enfermeira e parasitologista biose e hoje nós iremos falar sobre a escabiose. A escabiose ou sarna humana é uma dermatose de característica pruriginosa, infecciosa, ainda muito frequente na população pediátrica, provocada pelo Sarcoptes scabiei. Na variedade Hominis afeta somente humanos, na variedade Canis afeta a raça canina. Esta parasitose ocorre em ambos os sexos, em todas as idades e raças, e em todos os níveis socioeconômicos. Os riscos de surtos severos de escabiose que retratam complicações são observados em instituições, populações carenciadas e indivíduos imunocomprometidos, e são sujeitos a uma forma grave de escabiose denominada escabiose crostosa ou sarna norueguesa. Quanto à sua morfologia, o Sarcoptes scabiei da variedade Hominis faz parte do reino Animalia, classe Arachnida, subclasse Acari. Possui 4 pares de patas cônicas sem garras e na extremidade dos 2 primeiros pares de pernas existem ventosas que estão fixas a apêndices pedunculados, espinhos curtos e robustos, escamas triangulares, corpo fundido sem antenas. Suas dimensões variam entre 0,20 mm a 0,45. Tem formato ovoide. Possui gnatossoma, que é uma falsa cabeça, e idiossoma, região posterior. São de reprodução sexuada. Esses ectoparasitas apresentam diferenças de sexo. Na fêmea, os 2 primeiros pares de patas apresentam uma haste terminal com uma ventosa minúscula em formato discoide, cutículas em estrias transversais e pelos observáveis, enquanto que na face dorsal existem espinhos curtos e robustos e várias escamas triangulares ou cerdas características. São ovíparas de tamanho entre 0,30 mm a 0,45 mm de comprimento e 0,25 a 0,35 mm de largura. Fêmeas são de coloração mais clara e possuem longas cerdas em suas patas. No macho, os 3 primeiros pares apresentam uma haste terminal com uma ventosa minúscula em formato discoide, com cerca de 0,25 mm de comprimento e 0,20 mm de largura, sendo este de cor mais escura, e apenas o terceiro par posterior de patas termina numa cerda. Quanto ao ciclo de vida, é monoxênico, ocorre exclusivamente no hospedeiro humano e dura de 4 a 8 semanas, onde podemos observar ovo, larva ou hexátopa, ninfa ou octópoda e a fase adulta. A partir do momento em que a fêmea fecundada entra em contato com a epiderme, suas mandíbulas escavam galerias subepidérmicas que podem atingir 3 cm de comprimento. Possuem escamas e espinhos dorsais que a impedem de recuar. Esta deposita seus dejetos cerca de 2 a 3 ovos por dia, cuja forma é oval, de casca transparente e com um comprimento que pode variar entre 0,10 a 0,15 mm e eclodem entre 3 a 4 dias. Após o processo de eclosão, surgem as larvas hexátopas, com apenas 3 pares de patas e sem órgãos genitais, que acabam por migrar para a epiderme devido aos vários orifícios que as galerias apresentam, invadindo posteriormente a camada córnea intacta para a construção de túneis praticamente invisíveis e pequenos, designados por bolsas de muda. Esta fase larvar dura aproximadamente 3 a 4 dias até originar a ninfa octópoda, com 4 pares de patas e ainda sem órgãos genitais. Tanto as larvas como as ninfas podem ser encontradas nas bolsas de muda ou nos folículos pilosos, que, apesar de serem mais pequenas, são semelhantes aos adultos. Numa etapa inicial, as ninfas vivem na superfície da pele e, numa etapa posterior, sob crostas epidérmicas, e um mês após a eclosão, transformam-se em adultos machos e fêmeas. Segue-se o acasalamento entre o macho e a fêmea adulta. Em apenas uma copulação, deixa a fêmea fértil para o resto de sua vida, e aumenta assim a capacidade de reinfestação da pele do hospedeiro ou de outro ser humano. Os machos raramente são vistos por construírem túneis temporários na pele com o intuito de se alimentarem, até localizar o túnel de uma fêmea e acasalar. Com apenas um casal, podem se originar 6 gerações, ou seja, 1 milhão de fêmeas e pelo menos 500 mil machos. O homem, neste caso concreto, é um hospedeiro definitivo ou final por abrigar este parasita na fase de maturidade sexual, ou seja, é onde o parasita adquire a forma adulta ou vida reprodutiva. A escabiose é caracterizada pela perfuração da epiderme, dos produtos do metabolismo do parasito e da presença de ovos, levando à reação inflamatória, escoriações, vesículas, urticárias, prurido intenso, disseminação e linfadenomegalia.
Essa progressão ocorre principalmente à noite, o que produz um intenso prurido noturno. A transmissão ocorre por contato direto. Um doente entra em contato com outro hospedeiro e transfere as fêmeas recém-fertilizadas, ocorrendo penetração do tipo ativo. Os riscos de contágio aumentam quanto ao número de ácaros e o período de contato, sendo o contato sexual um dos maiores meios de transmissão entre os adultos. A transmissão também pode ocorrer por meio de objetos pessoais dos hospedeiros. Quando o ácaro abandona o hospedeiro, este poderá sobreviver no ambiente por um período de tempo estimado de 24 a 36 horas, a temperatura de 21 graus e umidade 40 a 80%. E ainda por períodos de tempo mais longos, a temperaturas mais baixas e com uma umidade elevada. Este aracnídeo, com ausência visual, recorre aos meios sensoriais como o odor e estímulos térmicos para se fixar nos hospedeiros. Em geral, as áreas do corpo mais frequentemente afetadas são os espaços interdigitais, pulsos, cotovelos, axilas, pregas cutâneas sob os seios, cintura, joelhos, zona lombar, nádegas e zona púbica, e mais especificamente rosto, couro cabeludo, pescoço, zonas palmares e plantar. Os sintomas se caracterizam por prurido, que é o sintoma mais comum, apresentando um agravamento noturno devido ao aumento da temperatura facilitar a movimentação do parasito na superfície cutânea. Quando acomete crianças, podem permanecer saudáveis e com desenvolvimento normal, porém, uma infestação crônica pode resultar em anorexia, irritabilidade e má evolução ponderal. Em lactantes, idosos ou indivíduos imunodeprimidos, as lesões podem ser encontradas no couro cabeludo, pescoço, orelha e na região palmo-plantar. O diagnóstico é feito com critérios como sintomatologia, lesões cutâneas, topografia das lesões e epidemiologia. As formas mais especializadas e com agravos dos sintomas são a sarna norueguesa e a escabiose crostose. Possui grandes números de parasitas e exacerbação dos sintomas da doença. Ocorre por hipersensibilidade do paciente ou infestações em pacientes imunossuprimidos, incluindo condições como linfoma, leucemia, HIV, tratamento com imunossupressores e corticosteroides. O quadro começa com placas eritematosas crostosas, acinzentadas, descamativas e mal cheirosas, definidas, que se desenvolvem rapidamente, atingindo qualquer área do corpo, incluindo o couro cabeludo, mãos e pés. Se não tratada, a doença geralmente se espalha amplamente e pode eventualmente envolver toda a epiderme com eritema difuso e infiltrações cutâneas de aspecto liquenificado e hiperceratótico em membros superiores e inferiores. Apresentam prurido noturno, crostas e fissuras cheias de ácaros, lesões mal cheirosas, unhas grossas, descoloridas e distróficas. O tratamento é feito com escabicida de uso tópico, a permetrina 5%, creme, podendo ser usada com segurança em crianças a partir dos 2 meses, não sendo recomendada durante a gravidez e lactação. Atua na eliminação do parasita e dos ovos. O fármaco de uso oral é ivermectina, usada para casos de epidemia, junto com antihistamínicos, podem ajudar no controle do prurido, sendo essas as terapias de primeira linha. O sucesso do tratamento também depende do diagnóstico correto, instruções escritas pormenorizadas ao doente, tratamento simultâneo de todos os contatos próximos, mesmo que não manifestem prurido ou eructação cutânea. Desinfecção de objetos pessoais, sendo muito importante não repetir o tratamento escabicida apenas porque o doente mantém prurido. Epidemiologia. Os dados epidemiológicos são maior evidenciados em áreas endêmicas, tropicais e subtropicais, de países em desenvolvimento, em climas temperados, sendo mais comum no inverno devido a uma maior aglomeração populacional e a uma maior sobrevida dos parasitas nas superfícies das temperaturas mais baixas. O Brasil passou por 3 grandes epidemias de sarna no decorrer do século XX, com intervalos prolongados entre 15 a 30 anos ciclicamente. Em 1900 a 1910, seguida de outra ocorrida no período de 1935 a 1940, período esse em que foi registrado o controle da escabiose. A última, entre 1940 e 1970, foi a pior epidemia já registrada. Em 1948, de 2.385 casos de dermatose registrados, 12,1% eram de escabiose, ocupando o terceiro lugar no ranking. Nesse período, em 1970, passou a ser considerada uma dermatose, vindo a ser controlada apenas em meados de 1977.
A prevalência mundial foi estimada em 300 milhões de casos ao ano. Apresenta uma distribuição mundial com uma prevalência e incidência muito variáveis, sendo endêmica nos países subdesenvolvidos. Eu sou MC Biose e vou contar para geral. Essa tal de escabiose é uma coceira sem igual. Seu agente etiológico é o Sarcópide scabiei. É contraído pelo abraço e pela roupa de vocês. Pode estar no seu sofá e também no seu colchão. Portanto, minha gente, preste muita atenção. Uma coceirinha aqui, outra coceirinha ali, pode não estar legal. Então, camarada, procure logo um hospital. Se o estado se agravar, você pode se dar mal. E o contágio em sua casa poderá ser geral. Geral, geral, geral. Eu sou MC Scar e tô aqui no pancadão. Fica sabendo, nessa sarna a fêmea manda na relação. Na pele ela bota os ovos e ali ela espera. E o macho ensandecido vai atrás dessa donzela. O tratamento é efetuado com escabecina permetrina. A coceira vai embora e retorna a autoestima.